Você vê o produto bonito. Quando você experimenta, você precisa ter uma experiência com aquele produto. Então, se o seu bolo ficou arenoso, sabe, areiento que a gente chama, né? Se ele ficou parecendo que tem areia dentro, se ele ficou farelento demais, a textura do seu produto importa. A gente precisa de uma textura, sabe aquela não é um ditado, né? Mas vai e volta. Você aperta a fatia do seu bolo, ele vai e volta quando você tira o dedo. É esse o aspecto que o seu produto... Claro que ele não vai chegar até aqui, né? Mas você aperta um pouquinho aqui, ele vai e volta. Esse aspecto é de um bolo que fica macio, que fica fofinho, que é o que a gente busca num bolo que dê lucro, que traga mais dinheiro e mais cliente para o nosso negócio. Um bolo que cresce bem, então tá relacionado lá com a fermentação, com o forno, com o jeito que você prepara a sua massa. Esse bolo que cresce bem, ele geralmente fica com essa textura macia e fofinha. Então perceba que essas características, elas são diferentes uma das outras, mas elas dependem de procedimentos iguais. Se eu tenho uma boa fermentação, eu tenho um aspecto visual bonito e eu tenho uma boa textura interna do meu produto. Então, cuidado com fazer de qualquer jeito a sua receita, assar em qualquer temperatura, deixar seu bolo no forno esfriando enquanto você faz ali as suas coisas, outras tarefas, as outras coisas. Não esqueça seu produto dentro do forno, porque ele vai secar, ele vai ficar duro, vai ficar com uma casca grossa. Então, você precisa ter cuidado, você precisa se planejar e se organizar para fazer bolos sem glúten lucrativos e sem lactose também. Tá bom? Como que a gente chega nessa textura macia e fofinha? Alguns aspectos influenciam. Por exemplo, mix de farinhas. De novo mix de farinhas? De novo mix de farinhas. Porque eu sei que muitas pessoas ainda não conseguiram ter um resultado perfeito das suas receitas. Se você não tem um resultado perfeito das suas receitas e pretende vender, você precisa praticar mais, trocar de receita, adequar a sua receita. O mix de farinhas é extremamente importante para você ter uma textura perfeita dentro do seu bolo. Se você coloca, eu quero fazer um mix com polvilho doce e farinha de arroz. Vai dar certo? Dá certo, pode até dar, mas fica perfeito, não vai? Por quê? Porque o mix está desequilibrado. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de liga, nós precisamos de maciez e leveza dentro dos nossos bolos sem glúten e sem lactose. Como que a gente consegue isso? Formulando um mix equilibrado, com farinha de arroz, por exemplo, branca, integral, farinha de trigo sarraceno, que são farinhas de estrutura, com polvilho doce, fécula de mandioca, que é a mesma coisa, só modifica em algumas regiões, fécula de araruta, que são as farinhas de liga, com amido de milho, fécula de batata, que são as farinhas de maciez e leveza. Nós precisamos de um mix equilibrado para que nós tenhamos uma textura macia, uma textura mais fofinha. Se a gente pesa na mão em farinhas ricas em fibras, como a farinha de grão de bico, a farinha de aveia, a farinha de arroz integral, se a gente pesa a mão nessas farinhas, o que vai pesar também? A massa. Então, a gente não vai ter um bolo tão macio, tão fofinho. Ele vai ficar mais pesado por conta da escolha das farinhas que nós fizemos. Então, é muito importante que a sua receita tenha um mix equilibrado, tá? E tenha ali pelo menos 3 farinhas, estrutura, liga e maciez, para que você tenha um resultado perfeito. Hidratação, ou seja, a água da receita, o leite da receita, é muito importante para você ter essa textura de maciez, de fofurice, de umidade na massa. A evaporação dos líquidos auxilia na umidade, porque, hidrata as farinhas corretamente, auxilia no crescimento, no volume dessa massa. Por quê? Porque eu tenho bolhas de umidade subindo na minha massa, fazendo com que a massa cresça. Então, eu também tenho alteração no volume, alteração na maciez, na umidade, na fofurice, se eu não hidrato corretamente essas minhas farinhas, tá? As farinhas sem glúten, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, pode ser que você use a mesma marca que a minha, mas a sua farinha, na receita que você aplicou, absorveu menos os líquidos que a minha. Isso existe? Sim, porque são farinhas, apesar de serem da mesma marca, de safras diferentes, por exemplo, de lotes diferentes de grãos. Então, isso também altera na absorção de líquidos. O que importa? Você conhecer as farinhas que você está utilizando
e, principalmente, conhecer o ponto da massa. É primordial que você conheça o ponto da massa. Como é que você consegue isso? Conhecendo os ingredientes, as farinhas e praticando. Então, você precisa testar as receitas, tá? Por favor, testem as receitas antes de venderem, tá bom? Para vocês saberem ali, terem prática em fazer aquela receita, padronizar os seus resultados, tá bom? Aprender ali a usar os ingredientes nas quantidades adequadas para ter um resultado padrão. Porque senão, um dia o seu cliente vai experimentar o seu bolo, vai amar. Na próxima semana você não tem ali uma prática ainda, né? Vai fazer a sua receita e o resultado vai ser diferente, o cliente pode não gostar tanto assim. Então, teste antes. Não precisa fazer 20 bolos da mesma receita. Mas faz ali uns 2, 3, né? Uns 4 ali, já para você ir pegando o jeito de fazer aquela massa, observando o ponto da receita, para você não ter prejuízo. Porque se sua massa fica seca, sua fermentação ela tem prejuízos e, né, além do aspecto visual não ficar atrativo, você ainda tem prejuízo na massa, na textura da massa. Então, é muito importante você hidratar corretamente essas farinhas, tá? Método de preparo, bolo, né? Bolo a gente usa muito aerar os ovos com o açúcar, trazer mais ar incorporado a essa receita. Isso ajuda demais. O ar que a gente incorpora ajuda no volume, ajuda na estrutura, ajuda na maciez, ajuda na fofurice das nossas massas. Então, o método de preparo é importante também que você observe. Se a gente bate, né, os ovos com açúcar na batedeira, a gente agrega muito mais ar à nossa massa. A gente tem uma textura diferente do que quando a gente faz à mão. Funciona a mão? Claro que funciona. Você pode fazer à mão se você não tiver uma batedeira. Mas, se você consegue incorporar mais ar através dessa força mecânica, que é a batedeira, a gente consegue um resultado final mais leve, mais macio e mais volumoso.